O homem não foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Que conversa é essa? Vamos no texto. Importante a gente estar examinando a Escritura, né? A gente olhar de qualquer maneira, a gente examinar com cuidado os detalhes. A gente fazer aí como o crente de Bereia, conferir na Escritura para ver se de fato as coisas são como está sendo dito. Então, vamos começar aqui lendo Gênesis, capítulo 1, versículo 26, para a gente dar continuidade à nossa meditação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, no texto de Gênesis 1, 26, diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Quero trazer a observação que essa letra A, ela possui uma crase. Então, na verdade, aqui existe a fusão de dois As. Se eu digo eu vou a o cinema, quem vai a algum lugar. Esse a é uma preposição, né? E só que o cinema é uma palavra masculina, então fica ao. Se eu dissesse eu vou à escola, teria dois As. Quem vai a algum lugar, a escola, e aí eu usaria a crase. Então aqui eu tenho um apontamento de direcionamento, né? O homem não foi feito à imagem de Deus, o homem foi feito para a imagem de Deus. Eu dizer eu vou à escola é o mesmo que eu dizer eu vou para a escola. Então esse homem ele foi feito para a imagem de Deus, conforme a semelhança. Então ele alcançaria essa condição de imagem de Deus na terra se ele andasse à semelhança de Deus. Deus ele é a verdade, logo ele cumpre aquilo que ele fala, porque se ele dissesse algo e não cumprisse, então ele não estaria falando a verdade. O homem ele precisaria ser semelhante a Deus, ou seja, andar em obediência, em submissão à palavra de Deus, assim como Deus também se submete à própria palavra. Então, esse primeiro homem, né, ele não alcançou a imagem. A gente vai dar continuidade aqui, a gente vai ler o texto agora de Gênesis 5. Gênesis 5, no versículo 3, está escrito assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho. À sua semelhança, tem a crase novamente, pode observar. Gerou um filho à sua semelhança, para a sua semelhança, conforme a sua imagem. A gente já não tem mais a presença da crase. Porque Sete ele já foi nascido, né, após o pecado. Então ele já nasceu em imagem de Adão. Imagem não nasceu para a imagem de Adão. Você observa que não tem a crase. E um texto que confirma muito bem isso, né, é o texto de Coríntios. Esse capítulo 15, a partir do versículo 13, que a gente vai ler aqui. Ele nos libertou do império das trevas. Quem que nos libertou do império das trevas? Foi Deus. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Então ele nos libertou do império das trevas, que é esse mundo, né? E a gente foi transportado para o reino de Jesus, o reino do Filho do seu amor, né? No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Em Jesus a gente tem o pecado perdoado. Este, né, Jesus, é a imagem do Deus invisível. E esse A a gente observa que não tem a crase. Então ele é realmente a imagem de Deus, a expressão exata do ser de Deus, né? O primogênito de toda a criação. Então aqui a gente vê que Jesus sim foi feito à imagem de Deus. Ele alcançou a imagem porque ele andou aqui em obediência, diferente do primeiro Adão, né? Jesus, que é o segundo Adão, ele andou à imagem, andou conforme a semelhança, conforme a instrução que Deus deu para ele, né, em obediência à palavra, e com isso ele alcançou a imagem de Deus, se tornou a imagem de Deus na terra. Então vou estar lendo agora 1 Coríntios, capítulo 15, versículo a partir do 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então a palavra foi semeada no homem natural, né, na carne, e a gente recebeu vida no espírito, corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Então, o primeiro homem que Deus fez, alma vivente. Deus soprou o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. O último Adão, que é Cristo, ele é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. O primeiro foi Adão, o homem físico. Depois o espiritual, que é Jesus. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu.
Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. Então, assim como é Adão, um homem terreno, assim também são toda a sua descendência. E assim como é Jesus, é a descendência também de Jesus, né? A união de Adão e Eva trouxe a humanidade, a vida biológica, e a união de Cristo e a igreja, né? A palavra viva e aqueles que andam em obediência à palavra trouxe, né, o homem espiritual, que é o espírito vivificante, a nova criatura. E assim como trouxemos, ó, ao detalhe, a imagem do que é terreno, então o homem ele não vê imagem de Deus, ele vê imagem do que é terreno. A gente traz a imagem do que é terreno quando nasce nesse nascimento natural. Para a gente trazer a imagem de Deus, ó, devemos trazer também a imagem do celestial. A gente precisa o quê? Conhecer a palavra, né? A gente precisa nascer de novo para a gente poder ver o reino de Deus, a gente ter o corpo espiritual, né? Os olhos espirituais, a condição para a gente poder estar entendendo as coisas do Espírito. Porque o primeiro passo é o nascer de novo, né? Se alguém não nasce de novo, essa pessoa ela não pode ver o reino de Deus.